Fala, gente, boa noite. Aqui é Éder Caetano, estamos ao vivo, diretamente aqui dos bastidores da Frenatax, juntamente com nossos amigos aqui, Arthur Goulart e o nosso amigo Erasto Ribas. E viemos aqui agradecer aos nossos colegas, né, que estão na audiência aí conosco através das nossas mídias sociais. Nós estamos através do YouTube, através do Facebook pela página da Frenatax, e também estamos ao vivo pela página Táxi São Paulo. Então, meus amigos taxistas, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Éder Caetano, sou taxista aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, e faço parte desse grande time da Frenatax. Nós vamos começar hoje, esta noite, a falar sobre a história da Frenatax, e nada melhor do que o nosso amigo Arthur Goulart para falar um pouco, Arthur, sobre como começou essa ideia genial que vai unir a categoria dos taxistas, que vai trazer representatividade e força a nível nacional. Boa noite, meu amigo Arthur. Seja muito bem-vindo aqui a esta live. Boa noite, Éder. Boa noite, Álvaro. Boa noite, presidente Erasto, né? Cumprimentando o presidente, cumprimento toda a Frenatax. Hoje é um dia muito especial para mim e muito gostoso, né? Poder estar contando um pouco, né, desse princípio de uma necessidade que nasceu dentro de um taxista. Então, eu não posso começar, né, a falar de Frenatax sem falar um pouquinho do Arthur Goulart. O Arthur Goulart foi um cara que trabalhou em muitos empregos na adolescência e tal, e nada me satisfazia, né? Não me encontrava, essa é a verdade. Família sempre incentivando ao estudo, né? Com minhas irmãs, estudando, mas não tinha uma satisfação. Só que a família tinha um táxi e eu sempre era apaixonado, né? Aquele táxi, né? Desde o tempo do Fusca, eu era o cara que lavava, que não existia gimo, né? Apesar da carinha de guria aqui, eu sou meio antiguinho. A gente passava, era a graxa de sapato e chamava no brilho na escova. E eu fazia essa parte, adorava fazer essa parte. Adorava lixar as velhinhas do Fuca para ficar reguladinho, enfim. Quando eu fiz 18 anos, quis dirigir o táxi da família, né? A primeira reação da família foi dizer não, vai estudar, vai achar outro rumo para ti, o táxi é do pai, enfim. E aí um saudoso, porque há pouco foi morar junto de Deus, aí o seu Valdemar, eu digo, não, guri, tu quer dirigir o táxi, pode pegar o meu, deixa que eu me acerto com teu pai. E foi um dia inesquecível para mim. O dia que eu sentei no banco do táxi e saí, eu me senti muito bem. E aí eu vou usar uma frase de um amigo meu aqui de Porto Alegre, Claudinho: quem ganha para passear que nem taxista? Quem tem esse prazer de fazer o que gosta, tá passeando, tá conhecendo, tá conversando e ainda no final recebe. Eu me encantei. E aí a família, não, tu quer trabalhar, então, já que tu foi, tu trabalha no táxi da família, então. Aí seu Valdemar chegou, guri, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a tua família que tu vai trabalhar agora, depois do meu, no teu táxi. E assim, depois de um esforço imenso, a família se juntou e eu virei permissionário de táxi em Porto Alegre em 1996. E aí nasceu uma paixão, né? Tenho 3 paixões na minha vida: a minha fé, sou cristão, a minha família e o táxi. Eu sou um cara apaixonado pelo táxi. Tudo que eu faço é pensando no táxi, em poder fazer o que eu gosto, dirigir o táxi. Tudo. O Frenatax surgiu por eu gostar de dirigir o táxi, né? Foi uma sementinha plantada para mim poder dirigir meu táxi. Eu não me vejo em outra profissão, não quero outra profissão. Posso andar por vários caminhos, sempre para poder dirigir meu táxi. Só que chegou um momento que em Porto Alegre eu me senti meio sozinho, assim, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Depois chegou uma concorrência para o táxi, eu me senti muito abandonado, muitos interesses diferentes de lideranças, senti as entidades meias devagar, um problema que me afetou demais. E chegou um ponto que eu pensei assim, não, quem tem que falar de táxi, e tem propriedade para falar de táxi, sou eu taxista. Eu não tenho que pedir para o
político A, ou criticar a entidade B que não está fazendo alguma coisa, eu vou lá e vou falar do que eu gosto, vou exigir o que eu gosto. E assim começou a minha militância pelo táxi. E essa necessidade de achar mais Arthur, um dia eu parei, não, peraí, se Porto Alegre eu não estou encontrando mais pessoas, e o táxi, apesar de cada cidade ter a sua necessidade, seu anseio, ele tem uma necessidade nacional. Eu vou começar a ligar para os colegas. Né? Comecei, liguei para o Fatioli, liguei para o André, algumas pessoas eu conhecia só por mídia social. Pô, legal, Arthur, o que tu está pensando? Cara, a gente precisa de gasolina no táxi, a gente precisa ter alguém que defenda, e alguém que defenda com interesse de botar apenas um a aparecer, o táxi. Quem é o protagonista de tudo? É o táxi. E a ideia foi crescendo, e aí encerra a minha participação, que foi plantar essa semente. Né? Quando a gente planta uma coisa, uma árvore, a gente não sabe como vai ser essa árvore, mas a gente tem noção de como ela pode ficar pela terra que ela foi plantada, pelas mãos que cuidam, pelo adubo que a gente bota, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e já de cara a gente teve um grande teste, foi a questão da renovação da isenção de IPI. E ali eu vi que a semente plantada estava sendo muito bem cuidada. Porque entrou sindicatos, entrou federações, entrou a confederação, em uma luta que o pontapé inicial foi dado pela frente de trabalho, né, na questão, a Fernando Táxi, e a gente conseguiu participar junto. Nesse momento que eu vi todos trabalhando junto, lá em Brasília, é muito difícil ser taxista, né? Falando aqui entre taxistas, vocês sabem que a nossa categoria é uma categoria muito difícil, muito desconfiada, muita vaidade, né? A maioria das vezes o trabalho é custoso para quem faz. O presidente Erasto aqui é uma prova viva. Como é custoso ir para Brasília. Como é custoso tu deixar tua família, teu táxi parado. Como é custoso tu ir lá e de repente tu ouvir um dizer, mas isso não precisa, isso vai ser renovado automático. Tá indo lá para tirar foto. É difícil. A pessoa não ter o conhecimento de ver o Erasto lá, sentado num campinho com a vianda na mão, 2, 3 horas da tarde. Mas ao mesmo tempo, para quem está lá, é prazeroso de ver o Erasto, um taxista, como eu, como vocês, chegar no Congresso Nacional e falar com o presidente da República, falar com o senador, falar com o deputado, de igual para igual, porque quem entende de táxi é o Erasto. Quem tem propriedade para falar da dor que se sente no táxi, das necessidades do táxi, é o Erasto. Naquele momento eu me senti realizado. Poxa vida, a minha semente está crescendo rápido, e está vendo um monte de mãos cuidando, botando adubo, e isso é importante. Mais uma vez quero agradecer aqui os meus parceiros do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha dos Taxistas, foi um grande parceiro nessa luta também do IPI, sempre nos ajudou, é bem atuante, não tenho conhecimento como é as outras federações aí, Brasil afora, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa parceria. Agradecer o seu Adail, que é o presidente, agradecer o seu Moacir, que é presidente da SNTAP. Então, assim, pessoal, encerrando a minha fala e respeitando ele aqui, com muito prazer, passando a palavra para o presidente da Prenatax, meu amigo, tenho muito orgulho de ter esse presidente, que é o Erasto, dizer assim, o pontapé inicial foi dado lá atrás pelo Arthur, mas o Arthur é uma pecinha pequenininha, e humildemente eu falo isso, não botando para baixo, não, humildemente porque não existe dentro da Prenatax vaidade. Se o Erasto fala, o Arthur está falando. Se o Éder fala, o Arthur está falando. Se o Álvaro falar, o Arthur está falando. E isso é muito difícil no meio da nossa categoria. E graças a Deus, abençoado esse trabalho, a gente conseguiu isso. Temos problemas, por óbvio, temos problemas. Pegar um monte de liderança a conversar, de conflito. Mas o contraditório é importante para o crescimento.
E por isso que a Fenatax deu certo. Tá? Mas eu não podia deixar de participar e falar para vocês que essa semente, cada vez que eu vejo um taxista se empenhando, parando seu táxi, vocês estão deixando esse ser humano muito feliz. Quero assim, ó, a presença do presidente Erasto, agradecer a todos que começaram, que estão, que vão participar da Fenatax. Em nome da minha família, tem uma parte da história, mas para vocês saberem, somos 4 filhos, né? Esse quadrinho atrás de mim aqui tá amor de mãe, por quê? Porque depois dessa resistência do Arthur, os 4 são taxistas. Sou casado com a filha de um taxista, né? Minha esposa, numa necessidade de saúde, foi dirigir o táxi. Então vocês estão conversando com alguém que ama essa plaquinha aqui atrás, tá bom? Beijo no coração, peço licença, agradeço a todos. Vou sair da live, vou dar uma acompanhada, porque essa live vai ficar no canal do YouTube, né, Éder? Então, assim, a qualquer momento, está trabalhando agora, depois tu entra, tu vai conseguir assistir toda ela, tá bom? Beijão no coração de todos aí. Valeu, meu amigo Arthur. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. E você é o nosso convidado a voltar aqui, né, falar sobre a abençoada. Hoje eu coloquei lá no history da Frenatax sobre o trabalho dos taxistas do bem realizado em Porto Alegre, onde o Arthur, juntamente com vários taxistas, faz um trabalho social de ajuda à sociedade carente. Parabéns, Arthur. Mas esse é o assunto para outro momento. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe.